Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! Sou o Mauro Frisman e este é o programa Gente que Fala, que está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, All TV, a TV da internet, redes sociais, o nosso canal no YouTube e a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Pela próxima hora, o nosso convite para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala e participar também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. O número é o 973350038, 973350038. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, sempre eu digo por aqui com empenho, com dedicação, com saúde, e vamos apresentar aqui os nossos entrevistados de hoje que vão tratar dos temas propostos aqui no nosso roteiro, na nossa pauta. Eu começo apresentando o Dr. José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista e professor universitário. Tudo bem, professor José Miguel? Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, meus amigos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Também com a gente na bancada de hoje do programa Gente que Fala, Dr. Marco Kojorowski, advogado. Ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é também presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Tudo bem, doutor Kojorowski? Mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pela presença. Boa tarde, Mauro. Quero mandar um abraço aí para o Pedro, o Zenilda, o Fausto Camunha e todos os ouvintes. Obrigado, Mauro. Muito obrigado pela presença. Também com a gente nessa jornada de hoje, início de semana, doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, especialista em violência doméstica, professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha. Doutor Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Mauro. Boa tarde a todos os presentes, todos os espectadores. E é um prazer estar aqui com vocês nesse início de tarde. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Antes aqui do início do nosso primeiro tema de hoje, primeiro tema da semana, só para fazer o seguinte registro. Hoje, 25 de março, 2024, eu completo 5 anos à frente aqui na apresentação do programa Gente que Fala, uma data bastante importante para mim. Quero agradecer aqui a toda a minha equipe, em especial ao jornalista Fausto Camunha, que me fez o convite exatamente há 5 anos para que eu assumisse essa missão de comandar o programa Gente que Fala. O agradecimento sempre aqui colocado ao jornalista Fausto Camunha, toda a minha equipe, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o Pedro Schiavon, da pauta, da nossa redação, no nosso administrativo, no nosso apoio sempre a Andréa Risso também, e aqui o registro do orgulho de pertencer a essa equipe, do orgulho de poder, nessa marca aqui, 5 anos, um número importante, poder estar à frente do programa Gente que Fala, que traz todos os dias muita informação e muita análise para toda a nossa audiência. Claro, agradecimento também a toda a audiência, a nossa parceira de todos os dias, sempre aqui nos apoiando, fazendo perguntas aos nossos entrevistados, participando, dando as suas opiniões também. E o agradecimento à nossa Rádio 365, que é o espaço técnico que nós temos hoje para ir ao ar, né? A todos os técnicos da Rádio 365, a direção, a todo mundo também por essa parceria com o programa Gente que Fala. Dito isso, então, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, ao nosso primeiro assunto desta semana, aquilo que foi muito falado durante todo o dia de ontem, porque a Polícia Federal prendeu os acusados de planejar e mandar matar Marielle Franco. As investigações da Polícia Federal apontam que o crime foi idealizado pelos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa, que assumiu o comando da Polícia Civil do Rio de Janeiro um dia antes do crime.
O ex-PM Rony Lessa, que é o autor dos disparos que mataram a vereadora e o seu motorista Anderson Gomes, delatou os mandantes e as circunstâncias do atentado, que é investigado há 6 anos. Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil. Aliás, não mais União Brasil, porque ainda no dia de ontem o partido decidiu expulsá-lo da legenda. Doutor José Miguel, eu começo com o senhor a respeito deste tema. Muitas coisas ainda a serem analisadas, algumas pontas soltas em relação a toda essa história, mas as ações de ontem da Polícia Federal com a prisão dos irmãos Brazão e também do delegado Rivaldo Barbosa já nos traz a elucidação de grande parte do caso. Em especial, a prisão do delegado Rivaldo Barbosa, que é uma situação inesperada a um agente do poder, do poder público do Rio de Janeiro, da proteção da polícia, enfim, envolvido ou supostamente envolvido nessa história toda. Sua análise. Mauro, mais uma vez, boa tarde aos meus colegas que vão participar do programa hoje. Queria cumprimentá-lo, não sabia, pelos 5 anos à frente do programa Gente que Fala, sempre brilhante. Cumprimento também toda a equipe, né, que presta um serviço de enorme relevo para a nossa sociedade. Então, receba aqui desse humilde advogado os meus parabéns e desejo sucesso aí por muitos e muitos anos. Olha, Mauro, é com muita tristeza que a gente recebe uma notícia dessa. Com muito pesar que a gente recebe essa notícia no domingo, onde parlamentares, 2 irmãos, um deputado federal e o outro é conselheiro do Tribunal de Contas, e um delegado de polícia, que foi chefe de polícia, que teria em tese que ter teria, em tese não, ele teria que ter investigado com profundidade, né? E o que mais dói é ele abraçar a família, é ele buscar ali, falar para a família o seguinte: é pessoal agora, eu vou resolver esse caso de qualquer forma. Com muita tristeza, né? Um agente público que é pago pelo Estado, que é pago por nós, o melhor, nós, os nossos tributos, simplesmente fechar os olhos e estar ali de conluio, porque ele participou, ele teve uma participação, segundo levantamento aqui que a gente viu nas redes sociais, assistindo os programas ontem, ele teve uma participação ativa na morte tanto da vereadora como do seu motorista. Então, eu acho que, espero que fique por aí, né, que não apareçam mais pessoas envolvidas nessa brutalidade, mas fica aqui uma lição, Mauro. O que mais se esconde? Se mataram uma vereadora, o seu motorista, por um período de 6 anos, camuflaram, simplesmente abafaram esse inquérito, não investigaram, muito pelo contrário, essas pessoas envolvidas ali, o que não tem mais por trás disso em outros delitos? Eu digo qualquer tipo de delito, homicídios, latrocínios, corrupção. Qual é a confiança hoje que nós, principalmente o povo carioca, vai ter nessa gestão que esse cidadão ficou à frente? Qual é como eu posso afirmar tanta tristeza? Qual é a credibilidade dessas investigações que foi chefiada por esse cidadão? Fica esse ponto de interrogação. Eu entendo que o Ministério Público deva rever todos os inquéritos, principalmente os inquéritos que foram arquivados, né, que teve a gestão desse cidadão. Então, é com muita tristeza que hoje a gente acordou ontem e acordamos ontem com essa notícia e ainda continuidade a esse lamentável episódio. Doutor Rafael Paiva, sua análise. Eu vou lançar essa pergunta feita aqui pelo doutor José Miguel. O que será que mais se esconde por trás do crime que matou Marielle e matou também o seu motorista, Anderson Gomes, depois de 6 anos de investigação, e que a gente chega a esse ponto porque todo esse trabalho foi transferido para a Polícia Federal,
e a partir daí a gente pôde chegar na, na, na delação premiada de Rony Lessa, enfim, essas informações que ele trouxe, e tentar entender por que que esse crime foi encomendado, que a gente sabia aí da atuação da vereadora Marielle, né, na atuação dela contra esquema de loteamentos de terra nas áreas de milícias na zona oeste do Rio, enfim, mas o que será que tem por trás de tudo isso aí? Bom, eu reforço aqui as palavras do Dr. Miguel, foi cirúrgico na análise, realmente é uma pena que isso tudo tenha acontecido. Acredito que a morte da, então, vereadora Marielle é a ponta do iceberg de algo bem grande, que todos nós sabemos que existe há muitos anos no Rio de Janeiro, que precisa muito ser combatido. Fica aqui a minha análise com relação ao Instituto da Delação Premiada, que é bastante criticado por algumas pessoas, mas que se demonstra, quando bem utilizado, obviamente, seguindo todas as regras processuais, uma ferramenta ímpar na busca realmente por facções, por autores de crimes gravíssimos e que merecem uma investigação mais apurada. Todos nós sabemos que o crime, ele muitas vezes está 2, 3, 4, 5 passos à frente da justiça, da polícia, dada a sua informalidade, seu poder de ação, e a delação premiada, muitas vezes, ela acaba sendo uma ferramenta importantíssima para a gente quebrar um pouco essa vantagem que o crime tem com relação à repressão estatal, especialmente quando a repressão estatal está, infelizmente, contando com verdadeiros bandidos, né? Se essas informações forem confirmadas, bandidos que não só articulam para que os crimes não sejam devidamente investigados, como de forma ativa também colaboram para a prática do crime. Então, fica aqui a minha admiração ao trabalho da Polícia Federal nesse caso e ao Instituto da Delação Premiada, que precisa, sim, ser aperfeiçoado em alguns pontos. Obviamente, a delação tem que ser confirmada por outros elementos de prova, não basta só a delação, mas é uma ferramenta importantíssima no combate ao crime organizado aqui dentro do nosso país. Doutor Kozorowski, o caso Marielle, a elucidação desse caso, e aí a gente chega então aos mandantes, supostos mandantes, enfim, a partir da delação de Rony Lessa. Na verdade, tudo isso não é um final, né? A gente não chega a uma conclusão, ou seja, acabou aqui o caso Marielle. Muito pelo contrário, a gente tem que tratar isso como um ponto de partida para tudo que está ocorrendo no Rio de Janeiro, ou seja, a gente tem que agora entender todo esse esquema, tudo que está por trás da política suja do Rio de Janeiro para livrar definitivamente o Estado dessa situação, desse estado de coisas e de afastar definitivamente a criminalidade por lá, né? É verdade, é um crime hediondo, né? Mas antes de entrar no mérito, eu quero parabenizar todos do Gente que Fala, especialmente você, Mauro, pela competência e o trabalho que você vem desenvolvendo nesses 5 anos. E não tenho dúvida que o sucesso faz parte desse trabalho que vocês prestam para a nossa comunidade. Também quero aqui cumprimentar o Dr. José Miguel da Silva Júnior, criminalista, atuante, um colega da gente, e também o professor Rafael Paiva, quero cumprimentá-lo pela brilhante alegação, exposição que fizeram. Agora, o crime, né? Todo crime não pode ficar impune, especialmente esse crime. Acho que o Rio de Janeiro passou um certo limite, não que São Paulo não esteja melhor, mas o Rio de Janeiro passou um certo limite porque tem envolvimento de deputados, deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, e outros que a gente ainda não sabe, policiais, ex-policiais, né? As milícias. Então, eu creio que este processo ele vai servir para abrir as portas e realmente divulgar essas pessoas, porque essas pessoas são poderosas.
né? Os mandantes do crime são poderosos, e por isso que ficou aí 5, 6 anos na gaveta, talvez. Houve toda uma questão processual que eles impediram um bom andamento, e também está envolvido o delegado Rivaldo Barbosa, que foi também está no processo, que a gente vai verificar a atuação dele, mas isso é lamentável, a gente não pode aceitar, e tem que ser a porta de abertura para todos esses processos que envolvem questões políticas e essas questões de corrupção. Tá? A corrupção, ela está dentro deste crime. É o pior, e eu acho que é o fato gerador deste crime. E eu acho que é isso que a gente tem que. É lamentável, foi um domingo triste, mas a gente precisa dessas informações e abrir realmente essa caixa de Pandora e colocar essas pessoas atrás da grade. Não importa se é conselheiro, se é deputado, todos esses criminosos têm que estar atrás da grade respondendo por esse crime hediondo, esse crime absurdo. Essa é a minha opinião, e também eu também entendo que o doutor Rafael e o doutor Miguel explanaram muito bem essa questão. Muito bem, vamos seguir com essa edição do programa Gente que Fala. Agradecimento a vocês aqui pelas palavras. Eu fico feliz aqui nesse dia 25 de março de 2024 de poder compartilhar desse momento de 5 anos de programa Gente que Fala aqui nesse comando, nessa apresentação, com a presença de vocês e na análise dessa questão tão importante que há 6 anos a gente vem aguardando. Quando eu cheguei aqui no programa Gente que Fala, nós tínhamos 1 ano do caso Marielle, e olha só, foram necessários aí mais 5 anos para a gente poder chegar nesse dia de hoje e fazer as nossas análises por aqui também. Vamos lá, o nosso próximo assunto. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que acaba com as chamadas saidinhas de presos do regime semiaberto. A proposta aprovada define que a saída temporária será dada apenas aos detentos matriculados no ensino médio, superior ou profissionalizante. Como é que é hoje? Hoje, a lei permite o benefício por até 7 dias, 4 vezes por ano, para visita à família ou participação em atividades que ajudem no retorno ao convívio social. Bom, o projeto aprovado pelos deputados vai agora para o presidente Lula, que pode sancionar ou pode vetar esse projeto. Doutor José Miguel da Silva Júnior, a sua análise, há quem diga que o fim da saidinha não dará muito certo, porque ele funciona como uma válvula de escape no sistema penitenciário, para alívio das tensões, enfim. E outros que têm a visão completamente diferente, enfim, a sua análise. Mauro, é uma PL polêmica. Eu entendo que ela teria que ser mais discutida, principalmente com os policiais penais. Hoje, na minha pesquisa do cotidiano, eu vi uma manifestação dos policiais penais, onde vem com muita preocupação, principalmente que vem crescendo a agressividade desses detentos. E eles entendem que se ocorrer realmente entrar em vigor esta alteração, pode-se haver uma convulsão dentro do sistema penitenciário, porque é uma questão de estrutura e, como você bem disse, essas saídas elas desafogam um pouco essa tensão dentro dos presídios, dentro dos presídios ali. Essa regra, nós temos que ver a regra que para as saidinhas, ela só contempla quem está no regime de semiaberto, E quem cumpriu aqui em não crimes hediondos, 1/6 da pena, para crimes hediondos, 2/5 da pena, e para os reincidentes, 3/5 da pena. Quer dizer, existem algumas regras para o cumprimento aqui, para o deferimento dessas saidinhas aí, como você disse como você pontuou. Qual é o cerne da questão? Os semiabertos estão falando que ele deixa de existir. Não, ele não deixa de existir, porque o semiaberto está atrelado ao trabalho e ao estudo do reeducando. Então, ele tem ainda a liberdade, se o Estado não fornece, de sair para estudar e sair para trabalhar.
O que se discute aqui é a saidinha temporária, quando ele sai nessas datas comemorativas para se ressocializar com os seus familiares, com os seus amigos, e, segundo aqui os defensores desta alteração, tem aumentado porque a quantidade de crimes aumenta nessa época, né? Nós temos agora novas saídas. Pois bem, também nós temos uma alteração que vai se exigir o exame criminológico. Porém, esse exame para os crimes hediondos já são exigidos. Os advogados criminalistas, eles, por vezes, têm que entrar com habeas corpus ou com qualquer outra medida para evitar, às vezes, esses exames, porque o exame criminológico também demanda uma série de tempo. Então, também se fala no índice de gastos e que vai ter que aumentar aqui a quantidade de policiais penais. Então, é bem polêmico, não é uma questão de você concordar ou não concordar, até porque, segundo alguns estudos, também pode se ferir aqui a individualização da pena. Eu, particularmente, tenho medo dessas decisões, dessas alterações legislativas de cunho político e próximo de eleição. O chamado para eu lacrar, hoje está muito na moda, para eu lacrar, para que eu fique em evidência, para que na próxima eleição eu possa colher os louros daí. Mas são políticos. Todavia, se precisa-se de uma análise mais profunda para ouvir mais as pessoas, principalmente quem trabalha no setor penal, deveria ter sido ouvidos ou mesmo, para que nós pudéssemos ter realmente uma aplicabilidade dessa legislação. Ora, mas o índice de criminalidade ele aumenta nessas saidinhas. Olha, nós temos aqui um ostensivo, uma polícia ostensiva. Então, nós temos também que analisar o benefício que traz dessas saidinhas. Será que ela é só maléfica? Só é que nós aumentamos o efetivo ali, porque se você faz uma análise, eu sempre digo isso, da mancha criminal, aonde existe o maior índice, você consegue evitar o crime. Depois que ele ocorreu, já é tarde. Então, nós temos que ter aqui em mente que nós temos que fazer uma análise do que é viável e o que não é viável. Suprimir de uma só vez, será que vai resolver o problema? Essas pessoas aqui, será muitas pessoas que saem na saidinha, aqui sendo redundante, cometem delitos. Eles pegam esse benefício ou não retornam para a cadeia, né, para cumprir a sua pena. Então, eu entendo que este projeto de lei deveria ter sido bem mais discutido e ouvido mais especialistas. Esse é o meu entendimento. Doutor Rafael Paiva, sua análise a respeito desse tema, quais são os reais benefícios da saidinha de presos? Muitos não retornam, muitos cometem crimes, muitos, de fato, acabam recebendo os benefícios, as vantagens da ressocialização, porque esse é o objetivo, mas que muitas vezes não é atendido, ou em grande parte não é atendido, que seria o desejo de todos, a ressocialização dos presos, e que ele não volte mais para a criminalidade. Enfim, e essa semana vai ter saidinha de preso por conta da Páscoa, né? Pois é, eu entendo todos os argumentos, inclusive dos policiais penais, porém, eu acredito que dos males o menor. Então, nós temos um problema na sociedade, que eu não chamo nem de saidinha, são os saidões, né? O que é o saidão? São justamente essas liberdades temporárias concedidas sem critério para o poder público. Então, hoje, nós temos esses saidões quando? Períodos festivos, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, que são períodos que, coincidentemente, há um aumento significativo na sensação de insegurança na nossa sociedade. Então, qual que é o problema do saidão que esse projeto de lei busca acabar? Ele não tem critério. Então, eu tenho presos que não têm mãe saindo no Dia das Mães. Nós tivemos aí recentemente o caso da dona Suzane, que ganhou uma liberdade provisória no Dia das Mães, mãe que ela ajudou a matar. Então, claro que esse é um exemplo único, né? Nem todos os casos são assim, mas nós temos diversos casos de presos que saem nesses saidões sem critério. E agora,
Com esse projeto, que eu espero que seja sancionado, nós temos um pouco mais de regra. Ele não vai resolver o problema, porque eu acho que, inclusive, ele é bastante brando, como o doutor Miguel bem colocou, ele se limita a presos do regime semiaberto, mas agora, para que haja a liberdade, vai ter que comprovar que está estudando, né? Então, durante o regime semiaberto, o preso teoricamente trabalha ou estuda durante o dia e retorna à noite. Então, agora ele vai ter que comprovar agora para que haja essa liberdade, para que ele está realmente trabalhando, estudando ensino superior, ensino profissionalizante, enfim. Eu acho que isso é importante para a gente trazer uma resposta à sociedade. Se vai trazer algum tipo de problema dentro dos presídios, eu entendo que é mais fácil a gente reprimir dentro dos presídios do que soltos, essa manada de presos que realmente sai e comete, muitos deles, claro, não são todos, mas muitos deles saem para cometer crimes. Inclusive, nós tivemos a morte de um policial no último saidão ali, um policial que tinha uma filha, uma bebezinha, foi morto graças a um desses presos que havia sido libertado de forma temporária durante esses saidões. Então, agora, o exame criminológico também acho importante. Claro que o Estado vai ter que trazer recursos para isso, né? Mais profissionais para a realização desse exame, mas eu particularmente entendo que, apesar de não ser um projeto perfeito, eu esperaria mais rigor, inclusive. Eu entendo que é um projeto que busca dar uma resposta à sociedade, porque nós também estamos cansados de ter medo de sair na rua, de sofrer com a criminalidade que avança de modo galopante, não só na nossa cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, como em todo o Brasil. Doutor Rafael, não há critérios para saída dos presos, ou há critérios, porém eles não são respeitados? Porque, senão, essa própria mudança feita aí pela Câmara dos Deputados, se vier a valer, evidentemente, com novos critérios, eles também não serão respeitados e também não há o interesse em fazer a devida fiscalização em cima de tudo isso, acabar não dando em nada, né? Eu entendo que hoje há um certo critério, né, como o doutor Miguel bem pontuou, são presos do regime semiaberto, né, são presos que já ostentam uma condição um pouco mais flexível de atuação, mas onde eu acho que hoje, no que existe hoje, é a falta de critério, é para liberação de preço nos saidões, né, então saídas para confraternização. Esse eu acho que é o problema de hoje. Agora, com esse projeto, tende-se a ter uma fiscalização um pouco maior, um rigor um pouco maior. Porque agora, para o preso ter direito a essa saída, ele vai ter que comprovar que está matriculado numa entidade de ensino superior, de ensino profissionalizante, ensino médio. Então, eu entendo que isso já é um critério objetivo bastante rigoroso. Claro, existe ainda o critério subjetivo, que vai vir do exame criminológico, que também é importante, tá? Mas eu acho que a soma desses dois critérios, a comprovação de que está matriculado, frequentando curso, né, ensino superior, médio, profissionalizante, mais o exame criminológico, tende a funcionar como uma barreira para impedir os saidões. Veja, a saidinha ela não acaba, ela continua existindo a saidinha, só que com esse critério de estudo, né? O que eu acho que para mim era muito, 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 muito liberal era uma saída para confraternização. Então, Dia dos Pais, milhares de presos são colocados em liberdade, porque, claro, preenche requisitos, né? Estão ali no regime semiaberto, porém, muitos deles nem têm mais pai, né? Ou se tem pai, às vezes o pai não é presente. Enfim, eu acho que essas confraternizações elas não estão funcionando. Nós temos a prova aí no aumento da criminalidade. Então, acho que agora tende a melhorar. Se vai resolver, acho que o tempo vai dizer, né? Doutor Kozorowski, sobre os critérios apontados nesse projeto aprovado na Câmara dos Deputados, ou seja, o detento tem que estar matriculado para, enfim, provar que está estudando ou que vai estudar, porque uma coisa é ter esse critério e ir para a rua e outra coisa é ir de fato para a aula em vez de estar delinquindo no meio da rua, né? Olha, Mauro, eu sou de acordo com o posicionamento do professor Rafael Paiva. Eu vou além, eu acho que tem que ter
uma regra de exceção e não uma regra geral. O que se aplica é uma regra geral e aí todos saem, né? É o saidão, o famoso saidão, e uma boa parte desses criminosos, dessas pessoas que estão cumprindo a pena, cometem crimes. Então, eu entendo que essa lei pode ser que tenha que trabalhar mais na lei, eu acho que ela tem que modernizar, é uma lei que ela precisa modernizar, e aí também eu acho que o professor Miguel Júnior tem razão de ter mais profissionais da área para discutir e costurar uma lei, que a lei ela não pode demandar só da Câmara dos Deputados, ela tem que demandar do povo e dos especialistas, mas nós temos que dar um basta. Nós temos que dar um basta. Eu acho que é o caso dessa moça que ajudou a matar a mãe e o pai e sair para o Dia dos Pais. Para mim, eu acho que a regra tem que ser mais severa no sentido de exceção e não uma regra geral. Exceção, o bom comportamento, encaixar nos perfis e aí sim ter a possibilidade da saidinha. Não fazer como é feito, abre o portão da penitenciária e saem muitos presos e, lógico, alguns já saem para cometer crimes e a sociedade não aguenta mais. A sociedade não aguenta mais. Então, é melhor eles lá dentro do que eles aqui fora, porque aí a gente que tem que ficar preso. A gente não consegue dormir com filho, vocês que têm filhos, vocês conseguem dormir antes do filho chegar em casa? E na época da saidinha, é tranquilo? Todo mundo fica tranquilo? Não. Eu acho que nós precisamos apertar a torneira sim, concordo com o doutor Rafael, e tem que mudar isso. Se não mudar isso, a violência ela já está estampada, está piorando. A gente tem que, com essas regras, mudar essa situação. Programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, o nosso perfil no Facebook também, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada aqui de hoje. E tem a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para outras 20 cidades da região. Nosso próximo tema por aqui é o seguinte: a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça acatou o recurso da vítima de um roubo para determinar que ela seja indenizada por seu banco em R$ 1.500 por danos materiais e R$ 6.000 por danos morais. Nesse caso, a vítima teve seu celular roubado e o criminoso usou o aparelho dela para acessar o aplicativo do banco e fazer um Pix de R$ 1.500. Aí o STJ entendeu que o banco precisa ter meios de detecção e imediato bloqueio. Só que num caso semelhante, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo afastou a responsabilidade do banco e considerou o roubo fortuito externo e concluiu que não houve a prestação de serviço defeituosa. Doutor Marco Korzorowski, polêmico isso. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, a partir desta decisão, né, da terceira turma, em favor desta vítima que teve o seu celular roubado e os ladrões emitiram Pix. Isso tem repercussão geral, ou seja, os tribunais inferiores têm que seguir essa decisão do superior? Não, não tem repercussão geral. E o caso fortuito externo, olha, vamos prestar atenção, caso fortuito externo, quer dizer isso, né? Quer dizer que é fora das dependências do banco. Se você pegar o caso fortuito externo, são eventos da natureza, tais como inundação, vendaval, incêndios, ou seja, não tem nada a ver com os crimes que são aqui na Paulista, rapazes de bicicleta e tomam na cara dura o nosso celular, e moto, e
e quebram vidro de carro, enfim, esses não são casos fortuitos externos. Alguns grandes bancos, eles utilizam essa tese, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho à egrégia corte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alguns embargadores entenderam que trata-se de caso fortuito externo, e aí eu faço uma grande pergunta, mas o banco, os bancos, né, as instituições bancárias, elas não dão a possibilidade do uso da internet? Se elas dão, se elas cobram por isso, como elas podem falar que foi fora das dependências do banco? Claro que foram fora das dependências da sede do banco, mas no nível de internet, não, porque está dentro do território nacional. E mais, existe um departamento de compliance que os bancos detectam imediatamente se você faz movimentações atípicas. O próprio sistema registra e dá um alerta. Isso daí não está sendo colocado à baila. Então, infelizmente, a terceira turma do STJ, ela deu essa decisão, não é repercussão geral, mas nós podemos sim utilizar essa decisão para combater e para dar uma interpretação ao juiz de primeira instância e ao tribunal. Eu quero fazer um comentário que no domingo uma grande emissora fez, domingo agora, ontem, fez uma reportagem do estado do Piauí, que ele fez um convênio entre a Polícia Militar, uma parceria, né, um convênio com as empresas de telefonia. E eles identificaram pelo e-mail os aparelhos comprados de receptores, de criminosos, e terceiros compraram esse aparelho e chamaram na delegacia e fizeram devolver. Então, veja, existem soluções práticas, hoje até o cancelamento do Pix. Agora, o que a gente fica estagnado, que hoje, para você fazer uma movimentação bancária, precisa do Face, né? O segredo, o Face, e como eles subtraem esse celular da gente e eles tiram todo o dinheiro da conta. É isso. Então, a gente precisa, nós temos ferramentas para isso, e hoje, graças a Deus, em janeiro para fevereiro, teve essa decisão do STJ. Pois é, esse é o ponto, doutor Marco Kozorowski, porque para a gente fazer qualquer movimentação bancária a partir do aplicativo dentro do celular, bom, primeiro para baixar o aplicativo. O celular é uma coisa impressionante, né? A quantidade de passos que a gente tem que dar lá, esse app dentro do aparelho. E aí é selfie, é digital, enfim, um monte de coisa. Aí o bandido vem, rouba o aparelho e consegue fazer com muita facilidade a limpeza da conta ali, faz investimento, pega empréstimo, absolutamente tudo. Isso não é responsabilidade dos bancos? A questão da É, segurança? e mais, eu acho que tem gente trabalhando dentro do banco, passando esse tipo de informação. Eu sei que aí nós não podemos acusar, por exemplo, um banco de grande proporção, nós temos aí o Bradesco, o Itaú, a Caixa, o Banco do Brasil, que tem milhares de pessoas, mas não tenha dúvida que tem funcionário dentro do banco que ele ajuda o criminoso a ter acesso, porque nós não conseguimos. Você faça uma transferência agora de 5, 10 mil reais, eles perguntam, é capaz até de não fazer. O bandido consegue tirar 50, 100 mil reais. Ele consegue pegar uma conta especial, tirar, baixar e passar para fulano, beltrano, e os bancos estão vendo isso. Então, está na hora, sim, desta decisão da terceira turma do STJ, municiar todos os advogados que trabalham com essa situação, que são muitos processos, e nós temos que questionar os bancos, tanto na responsabilidade indireta, como na própria responsabilidade direta de buscar quem dentro da sua instituição que está fornecendo esse tipo de informação, porque senão não seria possível, Mauro. Qual é o crime cometido, doutor Marco Kozorowski, pela pessoa que compra um celular roubado? Ela sabe que é roubado, porque ela está pagando barato por isso. Ela está alimentando o crime. E é por isso que esse tipo de coisa não para, né? Qual é o crime cometido por ela?
Interceptação, né? Nós temos aí 2 professores da área criminal, eles podem validar ou ver um outro crime, mas eu entendo que é interceptação, e eu acho que tem que responder sim. Quem compra um celular roubado tem que responder. Piauí está sendo inovador e ele está trazendo essa pessoa, porque muitos compram de parente e não sabe que é roubado. Então, ele devolve voluntariamente. Mas eu acho que a partir do momento que a polícia civil utilizar da sua inteligência e começar a punir quem compra, isso vai acabar. É o meu pensamento. Doutor José Miguel, esse programa do governo federal, onde as pessoas cadastram os seus celulares para, numa situação de roubo e furto, poder ter o bloqueio mais rapidamente, tá dando certo? As pessoas estão aderindo e está em bom funcionamento? Olha, Mauro, só completando aí, o doutor Marcos explanou brilhantemente o tema. A tipificação, quem adquire um produto que tem conhecimento que ele é um produto ilícito, responde pelo artigo 180, que seria a receptação. Essa receptação ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. Ou seja, quando ele não tem aquela informação que o produto é um produto de um ato ilícito, principalmente do roubo, né? Mas se ele paga por um valor menor, então ele já responde, no mínimo, aí, por uma receptação culposa. No que tange a pergunta, eu acho que são poucos ainda que estão aderindo. Por que isso? Porque a gente tem uma dificuldade ainda enorme de acesso, principalmente aquelas pessoas mais humildes têm uma dificuldade enorme para acessar esses aplicativos como um todo, né? Eu acho que deveria ser mais fácil para a gente poder bloqueá-los, né? Principalmente as pessoas de mais idade. Então, você precisa criar conta, você precisa se cadastrar, aí você vai lá e informa, ou seja, preenche todo aquele cadastro. E tem pessoas que não lidam bem com a tecnologia. E como bem o doutor Marco falou, diferentemente do bandido, que ele consegue êxito maior do que o próprio correntista. Ele consegue empréstimo com a maior facilidade, ele consegue transferências de valores altíssimos. Quer dizer, o marginal só pode realmente ter todo um suporte de pessoas que estão ali trabalhando na linha de frente, né? Então, eu não vejo que está tendo uma adesão muito grande, não. Tá? Doutor Rafael, e saindo do app, porque esse crime ele se alastra, a ousadia dos criminosos é impressionante, né? E existem as centrais telefônicas fakes, né? Que o tempo todo aí estão ligando para a gente, fazendo com que a gente caia numa ideia de que alguém está fazendo um Pix no nosso nome, aí você tenta bloquear e aí é que você cai no golpe. Eu mesmo já recebi ligações de uma central fake usando o número do banco do qual eu sou correntista, ou seja, para fazer com que eu acredite que de fato seja o banco telefonando, ou seja, a ousadia está demais, né? Sim, sem dúvida, está demais. E eu concordo aqui com os colegas. Acredito que a responsabilidade seja assim do banco. Nós não podemos deixar ao consumidor esse prejuízo. E o próprio STJ poderia simular essa questão, né? Ainda que não seja uma súmula de natureza vinculante, não obrigaria os demais órgãos do judiciário, mas sem sombra de dúvidas, a súmula ajuda a nortear a aplicação dos demais órgãos judiciários, porque ainda se tem bastante celeuma nessa questão e temos algumas decisões, como você mesmo apontou na matéria, temos algumas decisões que não responsabilizam o banco. Isso é preocupante, é muito preocupante. Os bancos, eles se beneficiam muito dos aplicativos, de toda a facilidade de uso do aparato tecnológico que ele coloca à disposição do consumidor, então que ele invista mais dinheiro, invista melhores recursos para que isso não continue a acontecer. É comum, eu também já fui vítima desse tipo de golpe, e engraçado que quando a gente precisa fazer uma transação, realmente é muito difícil,
mas o bandido consegue. O que me leva a crer que sim, existem bandidos infiltrados dentro dos bancos que colaboram para que isso aconteça. Vamos seguir. Próximo tema aqui no programa Gente que Fala de hoje, edição de segunda-feira pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Doutor Rafael, a defesa de Robinho protocolou na sexta-feira um novo pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O ex-jogador foi preso na quinta, após o Superior Tribunal de Justiça decidir por 9 votos a 2 que ele cumprirá, no Brasil, a pena de 9 anos por estupro determinada pela Justiça da Itália. E no pedido liminar, a defesa argumenta que o STJ não é a instância competente para executar a sentença da Justiça italiana. O leigo acaba perguntando, né, mas tem que transitar em julgado no Brasil, se já está transitado em julgado na Itália? Pois é, eu acompanhei bem de perto esse julgamento, inclusive online, acompanhei todinho, acompanhei todas as discussões e entendo que a solução dada pelo STJ foi a mais correta. A interpretação que venceu foi a de que o processo judicial já está transitado em julgado. Onde? Na justiça italiana. Então, ali na justiça italiana, já houve uma acusação, já houve uma condenação em primeira instância, uma condenação confirmada em segunda instância e confirmada por um tribunal superior. Então, a questão já está transitada em julgado. Robinho é condenado pelo estupro. Então, aqui, a justiça brasileira, e essa é uma competência constitucional do STJ, está expresso que ao STJ compete a homologação de sentença estrangeira, cabia ao STJ agora dar uma maior efetividade a essa decisão. Porque nós somos, infelizmente, um país conhecido como um país de impunidade. Então, esse julgamento do STJ, ele tinha 2 caminhos para serem seguidos. A Constituição não fala, a lei não fala qual é o caminho. Existe uma omissão ali legal e constitucional. Só sabemos que a competência é do STJ. Ao analisar a questão de forma inédita, o STJ entendeu que caberia já a imediata execução da pena devido ao fato do crime já ter transitado em julgado e a natureza da decisão do STJ ser meramente homologatória. Então, veja, é um crime que aconteceu em 2013, já faz 11 anos. Se eu permito um recurso de embargo de declaração, um recurso extraordinário, para começar a aplicar a pena, nós teremos anos de demora. E isso acaba sendo um escárnio com todas as vítimas de violência sexual pelo mundo. Então, no meu entendimento, o STJ acabou adotando um posicionamento que levou, sim, em consideração a necessidade de aplicação social dessa pena na Itália. Os 2 caminhos seriam viáveis, porém, nesse caso, o STJ agiu, no meu entendimento, corretamente, ao caminhar pelo lado da aplicação da punição e afastar do nosso país essa pecha de país de impunidade. Então, eu acompanhei o julgamento e concordo com o julgamento. Claro que no final houve uma bagunça generalizada, acompanhei, os ministros se embananaram demais em decidir a questão sobre o início imediato ou não do cumprimento de pena, venceu a tese pelo início imediato, dada o trânsito em julgado já da decisão condenatória. Já foi manejado, inclusive, um recurso pela defesa do Robinho, um habeas corpus no STF. Esse habeas corpus foi negado pelo relator, o ministro Fux. Tem um agravo regimental pendente, que vai levar essa questão para o plenário, mas a tendência agora, do meu ponto de vista, é que, de fato, haja a manutenção da prisão dele e vai ser feita a execução de pena nos moldes da legislação brasileira. Pois é, essa possibilidade de recursos e mais recursos, embargos, tudo isso é muito comum no Brasil, nas diversas matérias, né, na justiça. E esse pedido de habeas corpus, que foi negado pelo ministro Luiz Fux, foi o primeiro. Esse aqui é o segundo, né, que a defesa está tentando. Quantas possibilidades a defesa de Robinho tem para tentar um habeas corpus
considerando todas essas possibilidades de recursos? O habeas corpus, ele não tem uma natureza recursal, um remédio constitucional que ele pode ser manejado de forma ilimitada. Então, a defesa do Robinho pode entrar com 1, 2, 3, 4, 5 habeas corpus. O fato é que eu entendo que o ministro Luiz Fux já é prevento para julgamento e não havendo nenhum tipo de mudança fática ou substancial nos argumentos, a resposta deve ser a mesma. Eu entendo que a defesa ela tem que usar de todos os instrumentos para, enfim, buscar ali o que entende por correto, mas o fato que o primeiro habeas corpus já foi negado pelo relator e talvez a defesa tenha mais chance no agravo regimental, que vai levar esse habeas corpus, se for aceito, para o plenário, né, ou pelo menos para uma das turmas do STF. Agora, ficar manejando um habeas corpus, 2, 3, 4, me parece uma tentativa bastante desesperada de buscar uma liberdade, tendo em vista que o julgador vai ser o mesmo, né? E, claro, existe a possibilidade, já inclusive ventilada pela defesa, de um recurso extraordinário para o STF e que seja julgado. Eu entendo que se é previsto recurso, ele pode ser manejado e tem que ser julgado. Porém, defendo que seja julgado com o jogador já cumprindo a pena, porque o ponto básico aqui é que a sentença já transitou em julgado. Não há análise de provas, não há análise de culpabilidade, já é considerado culpado e a sentença homologatória confirmou isso. Quais são as diferenças e as semelhanças que dá para a gente guardar em relação, no caso do Robinho, em relação ao caso de Daniel Alves? Daniel Alves cometeu o crime em outro país, foi condenado em outro país, foi preso em outro país e está solto em outro país porque pagou fiança. E aqui o caso do Robinho, ele cometeu um crime em outro país, fugiu para o Brasil, né, na expectativa de repente não cumprir a pena. Quais são as semelhanças e as diferenças disso tudo? Bom, as semelhanças é que nós temos dos dois lados, dois ex-jogadores da seleção brasileira, duas pessoas acusadas de estupro, um deles, o Robinho, nós já podemos dizer com segurança que é um estuprador, o outro ainda está pendente de um recurso na Espanha. Então, no caso do Robinho, já há uma certeza, pelo menos jurídica, né, de que ele é um estuprador. Do lado do Daniel Alves, nós ainda temos um processo em andamento. Porém, eu critiquei bastante essa decisão espanhola. Eu, inclusive, quando houve a prisão dele, a condenação, eu aplaudi a justiça espanhola, porque no Brasil dificilmente Daniel Alves seria preso durante o processo, estaria livre até hoje. Porém, me trouxe bastante tristeza uma segunda decisão da justiça espanhola, colocando em liberdade alguém já condenado. Veja, tecnicamente isso é possível? É possível. Nós falamos em liberdade provisória para quem ainda não foi considerado culpado com trânsito em julgado. É o caso dele. O processo está em andamento. Mas veja, até aqui no Brasil, se o indivíduo responde ao processo preso, há uma grandíssima tendência dele apelar, dele recorrer preso. E a justiça espanhola coloca um preço ali que, para mim, foi um assinte, um menoscabo à situação de mulheres que são violentadas sexualmente em todo o mundo. Uma decisão bastante controversa, inclusive tive notícia de que já está em liberdade, pagou a fiança lá, está em liberdade. Vejo com muita preocupação, porque estamos falando de uma União Europeia onde a questão fronteiriça é bastante relativizada. Então, sim, há um risco de fuga de Daniel Alves. O Ministério Público levantou essa questão, a defesa da vítima levantou essa questão, e é o que pode acontecer realmente, porque aqui no Brasil ele teria um amparo de não ser extraditado. Claramente, nós aplicaríamos esse precedente do STJ agora para o caso Robinho, para ele cumprir a pena no Brasil. Mas veja, quanto tempo isso vai levar? Então, triste, muito triste essa decisão da justiça espanhola na libertação provisória do jogador Daniel Alves. Perguntas da nossa audiência por aqui no programa Gente que Fala. A gente tem 6 minutos. É uma pergunta para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos, tá bom? Doutor José Miguel, a Daniela Neves está no Facebook
e ela pergunta o seguinte: o fato do assassinato da vereadora Marielle ter sido planejado pelo próprio comandante da Polícia Civil destrói ainda mais a imagem da Polícia do Rio, ou ninguém nem se surpreende mais com uma revelação dessas? A gente já fez uma análise aqui, diante disso, no início do programa. O que dá para acrescentar? Ela fala do próprio comandante da Polícia Civil, não, ex-chefe da Polícia Civil, né? Tá fechado o seu áudio, professor. Pode abrir, por gentileza. Ainda não. Enquanto o professor José Miguel tenta aí a abertura. Agora sim. Opa, voltei. Para você ver o descrédito. Não, nós não podemos macular o nome de uma instituição pela atitude de poucos ali, atitudes reprováveis. Porém, eu acho que está sobre suspeitas, muitas coisas, muitos inquéritos ali, e tem que ser investigado pelo Ministério Público. Eu acho que não podemos aí, como eu disse, jogar aí na lama o nome de uma instituição, porém merece aí um rigor em todos esses atos praticados por esse cidadão e outras pessoas. Doutor Marco Kojorowski, a pergunta da Carla Gomes está com a gente no YouTube, porque há tanto ruído nas relações clientes do banco. Ô, Carla Gomes, muito obrigado pela pergunta, mas é que o consumidor ele precisa equiparar ao fornecedor, ao banco. E essa equiparação é para alguns consumidores que têm milhões ou bilhões na conta. O consumidor que tem R$ 1.000, R$ 500, ele não serve ou não tem o valor que realmente merece. Então, o Código do Consumidor e mais algumas regras devem punir severamente com multas aquelas instituições que acreditam que não tem punição. Porque é isso que está acontecendo. E é isso que nós temos que mudar. A advocacia e a magistratura e também os promotores são os elementos, são as bases que têm que ajudar a essa mudança, porque essa mudança tem que ser lá na Câmara dos Deputados. Então, essa é a minha opinião. Pergunta agora aqui para o doutor Rafael, que vem do Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo. Antes da pergunta, eu quero deixar aqui um abraço especial para o Jaime, que é audiência nossa, eu vou chamar de audiência 365, é a audiência de todos os dias. Ele está 365 dias por ano com a gente, acompanhando o programa Gente que Fala, sempre aprendendo aqui com as análises, formando a sua opinião, fazendo perguntas aqui para os nossos participantes. Deixou uma mensagem carinhosa aqui para mim, por conta desse 25 de março de 2024, eu completando aqui 5 anos à frente da apresentação do programa Gente que Fala. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela participação de todos os dias, não só para o Jaime, mas para toda a audiência também. Doutor Rafael, há alguma estimativa do número de presos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que cumprem pena atualmente condenados por violência doméstica? Bom, eu realmente não tenho essa estatística. É Jaime, né? Jaime ou Jaime? Jaime do Jardim Bonfilholi. Jaime do Jardim Bonfilholi. Eu não tenho essa estatística sobre presos que praticam violência doméstica. Infelizmente, é bem pequena, tá? Hoje, para alguém ser preso por violência doméstica, é bem difícil. Tem que ser realmente um crime ou uma tentativa de feminicídio, uma lesão corporal mais grave. Na prática mesmo, que pese a Lei Maria da Penha trazer diversos benefícios para a mulher, inclusive interpretativos, na prática, a prisão é bastante difícil de acontecer. Então, o número deve ser bastante diminuto, com toda certeza. Muito bem, o agradecimento a todos os participantes de hoje, aqui dessa edição de segunda-feira do programa Gente que Fala, pelas análises, pelas informações. O doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, conferencista, professor universitário, doutor Marco Kojorowski, advogado, integrante do Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, também presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana, doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, especialista em violência doméstica,
e é professor de Direito Penal, Processo Penal e Lei Maria da Penha. Mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. Voltem sempre, estamos sempre à disposição. O programa Gente que Fala é um produto ABECOM, há 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunhão, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui sempre. A gente volta amanhã pela 365, a partir do meio-dia, também pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão noturna, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para outras 20 cidades da região. Para quem vai ficar aqui na programação da 365, a partir de agora, início de tarde bacana, com muita informação e muita distração e entretenimento, com o Lucas Neto e o Ronaldo Benvenga, com o programa Quinta Avenida. Um abraço a todos. Bom programa aí, Lucas. Bom programa, Ronaldo. E a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Tá, até lá. Tchau, até lá.